Boa tarde, pessoal. Meu nome é Júlia. Eu e Lincoln ficamos com a Olimpíada de 1972 e eu vou começar apresentando um pouco dela aqui para vocês. Bom, a Olimpíada de 1972, ela foi a 20ª Olimpíada da Era Moderna, que aconteceu no período de 26/8 a 11/9, na Alemanha, na cidade de Munique. Até então, ela foi a maior Olimpíada da época, com 7.134 atletas de 121 países e 23 modalidades esportivas. E eu vou falar um pouco sobre como o Brasil aparece nessa Olimpíada. Ele vai com quase o mesmo número de atletas da edição anterior, que foi na Cidade do México, aparecendo com 91 atletas inscritos em 13 modalidades esportivas. A gente conquistou apenas 2 medalhas de bronze, que foram conquistadas no atletismo com o brasileiro Nelson Prudêncio, que já havia até ganho uma medalha de prata na edição anterior, em 1968, e dessa vez ele volta ao pódio, mas com uma medalha de bronze dessa vez, né, que foi conquistada no seu salto triplo de 17,5 metros. A segunda medalha ela veio com o judô. O medalhista Chiaki Ishii conquistou a primeira medalha do judô brasileiro na categoria de meio pesado. Já nos esportes coletivos, o Brasil ele não tem uma boa colocação, principalmente no futebol, que é eliminado logo na primeira fase. Com isso, o Brasil acaba ficando em 41º no quadro geral de medalhas, com apenas 2 medalhas de bronze. E é assim que o Brasil se destaca na Olimpíada de 1972. Outros destaques internacionais já, e o principal deles é o Mark Spitz, que é um nadador norte-americano, que conquistou 7 medalhas de ouro e quebrou o recorde mundial em todas as provas que ele venceu. Ele é considerado até hoje o atleta medalhista com o melhor desempenho em uma única edição de Olimpíada. E ele também é visto até hoje pelos nadadores como um modelo a se seguir para se conquistar medalhas em Olimpíadas. Bom, nós temos também o finlandês Lasse Viren, que também conquistou ouro nas corridas de fundo na modalidade de 5 e 10 metros. Mas ele se destaca principalmente na corrida de 10 metros, de 5.000 metros e 10.000 metros. E ele se destaca principalmente nessa corrida de 10.000 metros, porque ele sofre uma queda após um choque durante a corrida e ele se levanta, não só conseguindo vencer essa corrida, como ele quebra o recorde mundial. E outros 2 destaques foram a ginasta russa Olga Kubot, que com apenas 17 anos, 1,5 m e 38 kg, a atleta conquistou 2 medalhas de ouro, uma nas barras assimétricas na competição por equipes e outra na competição solo. Já a nadadora australiana de 15 anos, ela se destaca ao nadar 12 provas em 8 dias e conquista 3 medalhas de ouro e uma de prata. Bom, e com isso o quadro geral de medalhas termina com a União Soviética na época, né, em primeiro lugar com um total de 99 medalhas, os Estados Unidos em segundo lugar com um total de 94 medalhas e a Alemanha Oriental em terceiro lugar com um total de 66 medalhas. Agora eu vou falar um pouco sobre o motivo dessa Olimpíada ter ficado marcado na história, que infelizmente é por conta de um ataque terrorista, que é conhecido como o Atentado de Munique, que aconteceu no dia 5 de setembro de 1972, durante os Jogos Olímpicos, e ele aconteceu num contexto histórico por conta da Alemanha querer mostrar ao mundo que eles não eram mais uma nação tão militarizada assim como na primeira Olimpíada que havia acontecido lá. Isso facilita diretamente para o sucesso desse atentado. Por quê? Porque com a falta de segurança no local, esses terroristas conseguem invadir o prédio da delegação israelense e 8 guerrilheiros, esses 8 guerrilheiros conseguiram invadir, eles fazem 11 atletas israelenses de reféns e pedem que 250 presos palestinos sejam liberados. E ameaçam matar dois reféns a cada 2 horas, se isso não fosse cumprido. E de início, o governo israelense ele não aceita, ele diz que não vai cumprir, mas com um dia inteiro de negociações, o governo acaba cedendo e é concedido 3 helicópteros para que os sequestradores e os israelenses sejam levados até um aeroporto, e nesse aeroporto haveria um avião que levaria todos eles
para a Tunísia. E lá o acordo era que os reféns seriam liberados e os terroristas não seriam presos, nada aconteceria. Porém, assim que os helicópteros pousam no aeroporto, os atiradores de elite do exército alemão começam um tiroteio. E imediatamente esse tiroteio é respondido pelos sequestradores. E logo após é possível escutar uma explosão e vários tiros dentro do helicóptero. E esses tiros e essa explosão acabaram matando todos os reféns. E é assim, infelizmente, que acaba terminando esse atentado por conta de uma má conduta do exército alemão. E ao todo foram 18 mortos, sendo 11 reféns, 5 terroristas, 1 policial e 1 piloto. E esse atentado fez com que os jogos ficassem paralisados por mais ou menos 34 horas. Bom, e depois os terroristas foram revelar o motivo desse atentado, e eles afirmam que o principal motivo do atentado era chamar a atenção mundial para a causa da independência da Palestina, que o território estava tomado por militares israelenses desde a década de 1960, e era esse o principal motivo do atentado. Bom, e é isso, essa foi a minha parte do trabalho, e agora o meu amigo Lincoln vai dar continuidade a essa história. Espero que gostem e obrigada.